Então, pessoal, vamos aos princípios de Yogyakarta, documento expresso no edital de vocês, que certamente será cobrado. E aí nós vamos ver aqui, inicialmente, o que são esses princípios. Eu acho muito importante ressaltarmos a natureza jurídica dos princípios de Yogyakarta. Tenho visto muita gente falando bobagem por aí. Cuidado com essas dicas de internet, com informações que vocês encontram em respostas de sites de questões. Tem muito erro. Princípios de Yogyakarta não tem natureza vinculante. Já vi isso, inclusive, em debate, em sites de questões, e gente batendo o pé que tem e trazendo cópia de algum lugar que não sei onde é, dizendo que são normas vinculantes. Errado. São normas de soft law. E vejam que detalhe interessante: são normas de soft law derivadas. Nós estamos falando de um documento que tem origem privada, ele foi elaborado por especialistas no tema. Ele não foi elaborado por estados nem por organizações internacionais. Se fosse assim, nós diríamos que são normas de soft law primárias, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas não são, esses especialistas não estavam representando seus estados ou organizações internacionais, por isso, os princípios de Yogyakarta são normas de soft law derivadas. O André de Carvalho Ramos é um dos autores que traz essa classificação, achei super importante e já acho que poderia ser uma questão na prova discursiva, por exemplo. Percebi que o edital traz um grande enfoque no tema, traz uma lei estadual sobre esse assunto, né? Então, acredito muito que eles vão cobrar essa temática. Como nós vimos, não existe tratado sobre direitos humanos da comunidade LGBTQIA+. Os princípios de Yogyakarta, eles foram elaborados em 2007 na Indonésia, né? Yogyakarta fica na Indonésia, e são vários especialistas em direitos humanos de diferentes formações de locais diversos. Eu gosto de colocar esses números, porque às vezes as bancas podem mencioná-los, né? Foram 29 especialistas de 25 países, e eles, como eu disse, atuaram em nome próprio, por isso é um documento de origem privada. Muita atenção a isso. Se a banca disser que é um documento da ONU, que é um documento do sistema regional americano, europeu, errado. É um documento de origem privada. Especialistas sobre essa temática, né, estudiosos de direitos humanos, se uniram, obviamente, diante da omissão dos estados e criaram esse documento. E claro que eles apresentaram para a ONU, apresentaram aos sistemas regionais, tanto que os princípios são utilizados pelos países. Nós vamos ver aqui que o próprio STJ, o Supremo, já mencionaram os princípios nas suas decisões, a Corte Interamericana, Tribunal Europeu, a própria ONU reforça a importância do documento, mas, apesar dele ser importante, isso não significa que ele seja uma norma vinculante. Norma vinculante, nós já sabemos, são tratados internacionais, né? Claro que não é porque um documento não é um tratado que isso significa que ele não tenha que ser observado, mas não vamos confundir as coisas. Em termos de natureza jurídica, os princípios de Yogyakarta não estão em um tratado internacional, não são formalmente vinculantes como um tratado internacional, certo? Isso faz com que sejam menos importantes? Obviamente não, mas não temos como obrigar os países a cumprirem o que consta nesse documento. Percebem a diferença? Em um tratado, nós já vimos, existem sanções previstas para os países que vierem a violar os direitos que estão ali previstos, como o Brasil, que já foi condenado na Corte Interamericana por isso, não é? Então, claro que é um documento que tem maior efetividade. Um tratado tem mais força, mais efetividade que um documento do soft law. Isso nem se discute. Não estamos falando de importância. Eu acho que é isso que os alunos confundem muito. Então, nós temos aqui princípios
que vem para promover direitos humanos de um grupo vulnerável, a comunidade LGBTQIA+. E vejam outro aspecto interessante. Como explica o André de Carvalho Ramos, é uma proteção indireta, porque eles se basearam em direitos que já existem em outros documentos internacionais e trouxeram, né, para essa proteção aqui de uma forma indireta. A proteção direta é aquela que é feita de forma específica para um determinado grupo de vulneráveis. São direitos diferentes do que nós temos para as pessoas em geral. Quando eu repito direitos que já estão previstos em tratados, eu estou promovendo uma proteção indireta. Percebem? Por exemplo, direito à liberdade de expressão para as pessoas da comunidade LGBTQIA+. Não é um direito novo dessa comunidade, específico dessa comunidade, é um direito de todas as pessoas que é trazido para esse documento para reforçar a liberdade de expressão para essa comunidade específica. É esse o sentido de proteção indireta, que é outro aspecto que eu achei que seria fantástico para uma cobrança em prova. Poucas pessoas, né, poucos alunos conseguiriam entender e responder isso, porque não é uma informação que está aí acessível tão facilmente, né? Então, fiquem atentos a esses detalhes. Nós temos 29 princípios que trazem objetivos que os estados devem buscar para proteger os direitos da comunidade LGBTQIA+, são relacionados à orientação sexual e identidade de gênero, que obviamente estão diretamente vinculados à dignidade da pessoa humana e por isso merecem a nossa atenção, por isso os estados devem se preocupar com essa temática e promover os direitos dessa comunidade. A orientação sexual é definida como a capacidade de cada indivíduo de experimentar atração afetiva, emocional ou sexual por pessoas de gênero diferente, mesmo gênero ou mais de um gênero. Então, isso aqui também acho interessante, porque a banca poderia, por exemplo, inverter os conceitos de orientação sexual e identidade de gênero. Já a identidade de gênero se refere à experiência interna individual em relação ao gênero, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído quando do nascimento e que inclui expressões de gênero como sentimento pessoal do corpo e o modo de vestir-se e falar. Então, são conceitos diferentes, a gente tem que ficar muito atento porque ainda existem muitas divergências. Não peguem coisas da internet, textos de internet, sem verificar fonte, né? Sem sabermos se aquele texto tem alguma credibilidade, porque da pesquisa que eu fiz, eu percebi que tem muita gente falando muita coisa e não temos isso muito bem sistematizado, né? Então, é sempre perigoso. Eu acho que a banca não ia adentrar aquilo que ainda é muito duvidoso. Eles vão se basear mais no próprio texto. Eles nos deram uma ótima referência aqui, que é o próprio texto. Eu não coloquei no texto de vocês a integralidade dos princípios, deixei o link, a leitura é obrigatória. O PDF tem uma formatação ótima. Se eu trouxesse aqui para o nosso formato, a gente aumentaria umas 50 páginas do texto. E eu achei que não seria vantajoso, né? Eu acho que é melhor vocês clicarem aqui, fazerem a leitura e voltarem para o texto. E o que eu fiz para vocês? Um resumo dos princípios, para vocês terem aquela visão geral, e depois para irem lá no texto para aprofundar, para ver o que ele traz de forma expressa, e vocês vão ver que abaixo de cada princípio tem as medidas a serem adotadas pelos estados. Então, acho que a banca vai focar mais nos próprios princípios, no conteúdo dos princípios, tá? Mas algumas medidas que me chamaram a atenção também menciono aqui para vocês. Então, vamos analisar. Primeiro, coloquei juntos primeiro e segundo, os princípios primeiro e segundo, direito ao gozo universal dos direitos humanos, direito à igualdade e à não discriminação. Eles vêm reforçar aqui a própria ideia de igualdade, a ideia de que todas as pessoas têm o direito de desfrutar de todos os direitos sem qualquer tipo de preconceito, e aqui
que é o grande foco do documento, sem preconceito por suas escolhas sexuais ou de gênero. E para conseguir garantir isso, os estados devem adequar sua legislação interna. Então, seja anulando uma lei que é discriminatória, revogando, criando uma lei para a proteção e promoção desses direitos, implementando políticas públicas, programas educacionais de conscientização, especialmente, né? Não adianta só criminalizar a conduta, combater o preconceito, nós também precisamos de um trabalho de conscientização da própria sociedade. Princípio 3, direito ao reconhecimento perante a lei, é a ideia que nós já vimos em documentos internacionais, que se refere à capacidade jurídica em todos os seus aspectos. Aqui, uma proibição de práticas que atentem contra a identidade de gênero ou orientação sexual, personalidade, autodeterminação, liberdade e dignidade individual. E cabe aos estados adotar programas de apoio, implementar programas de apoio a indivíduos em situação de transição ou mudança de gênero. Princípios 4, 5 e 6, direito à vida, à segurança pessoal e à privacidade. É proibido, achei interessante isso aqui, parece óbvio, mas eles acharam importante ressaltar, né, que é proibida a imposição de pena de morte baseada em orientação sexual ou identidade de gênero. Nós vimos anteriormente que ainda tem países que punem isso e punem com a morte, e é claro que isso viola direitos humanos. E a segurança pessoal e proteção devem ser garantidos pelo Estado contra qualquer forma de violência, além de se resguardar o direito à privacidade em todas as suas formas. E esses dados, inclusive, eles compõem a privacidade, não é? Por isso a pessoa não teria que ficar expondo isso nos seus documentos, por exemplo. Por isso, na decisão do Supremo, eles deixaram claro que não deve constar do documento, quando a pessoa faz a mudança, a alteração do nome no registro, não deve constar transexual do documento, não é? Faz parte da própria privacidade e essas pessoas estão protegidas contra ataques ilegais à sua honra e reputação. Direito de não sofrer privação arbitrária da liberdade, direito a um julgamento justo, direito a tratamento humano durante a detenção, direito de não sofrer tortura e tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Vejam que, como eu disse, são direitos já previstos em outros documentos e que são reforçados aqui para esse grupo de vulneráveis. Não se admite prisão baseada que tenha como justificativa orientação sexual ou identidade de gênero, mesmo que derive de uma ordem judicial, seria ilegal, seria arbitrária, seria uma violação de direitos humanos. Obviamente, esse também não pode ser o fundamento para tortura ou tratamento cruel, desumano, degradante, e reforça-se a necessidade, a obrigatoriedade de se respeitar a dignidade de pessoas que estejam sujeitas à detenção, do respeito ao devido processo legal, sem qualquer tipo de preconceito em razão de sexo ou gênero. Então, gente, é o óbvio, né? Vejam que o documento ele não traz novos direitos, como até seria o ideal, porque existem direitos que talvez nós não tenhamos de uma forma genérica e que demandariam uma proteção específica. Vamos ver se isso vem em tratado, né? Quando os países deixarem de lado a omissão. Mas aqui o que nós temos é o que o André de Carvalho Ramos chamou de proteção indireta. Princípio 11, direito à proteção contra todas as formas de exploração, venda ou tráfico de seres humanos, inclui a proteção contra a exploração sexual, mas não está restrito a isso. Né? Então, as medidas aqui a serem adotadas pelo Estado devem, inclusive, incluir enfrentamento de fatores que aumentam a vulnerabilidade. Depois nós temos direitos sociais, então está aqui a segunda geração dos direitos, direito ao trabalho, direito à seguridade social e outras medidas de proteção social, direito a um padrão de vida adequado, direito à habitação adequada, direito à educação,
direito ao padrão mais alto alcançável de saúde. Vejam que interessante isso, né? Buscar o padrão mais alto alcançável de saúde. Então, também os direitos sociais devem ser garantidos sem qualquer tipo de preconceito. Recomendo que vocês memorizem aqui esses direitos para, se a banca perguntar se algum em específico está previsto no documento, você saber dizer, né, se está ou não. Princípio 18, proteção contra abusos médicos. E a saúde sexual e reprodutiva faz parte aqui desse direito. Achei interessante, é parte fundamental desse direito ao padrão mais alto alcançável de saúde. Vem aqui também uma proibição expressa no documento de se considerar orientação sexual ou identidade de gênero como doenças médicas. Obviamente, isso viola direitos humanos, e os registros médicos que tenham relação com orientação sexual ou dignidade de gênero, eles devem ser tratados de forma confidencial. Como eu já disse, isso faz parte, é um aspecto da privacidade, que é um direito resguardado anteriormente. Direito à liberdade de opinião e expressão, direito à liberdade de reunião e associação pacíficas, direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, direito à liberdade de ir e vir. Então, a proteção da liberdade em todas as suas formas. E aqui eu destaquei algumas obrigações do Estado para conseguir assegurar essas liberdades, como garantir que as noções de ordem pública, moralidade, saúde e segurança não sejam empregadas com preconceito, com o intuito de restringir a liberdade de opinião e expressão que afirme a diversidade de orientações sexuais e de identidades de gênero. Então, a ideia de ordem pública, moralidade, saúde, segurança não podem impedir que essas pessoas exerçam a sua liberdade de expressão. Não pode restringir a liberdade de expressão dessas pessoas, né? Nós não podemos utilizar esses conceitos vagos para restringir liberdade de expressão. E isso acontece com frequência. Assegurar que os produtos das mídias reguladas pelos estados sejam pluralistas e não discriminatórios em relação às questões de orientação sexual e identidade de gênero. Então, o Estado tem que manter a sua neutralidade em relação a isso, respeitar direitos, e que o recrutamento de pessoal e as políticas de promoção dessas organizações não pratiquem qualquer tipo de discriminação, né? Que a discriminação não seja proveniente do próprio Estado ou de organizações que estejam aí à frente, que deveriam resguardar esses direitos, que não sejam as primeiras a terem uma conduta discriminatória. Direito de buscar asilo, que é assegurado para pessoas que estão sofrendo algum tipo de perseguição, e incluem proibição de expulsão ou extradição de pessoas para locais onde essas pessoas possam sofrer tortura, perseguição, tratamento desumano, e aqui especialmente em razão da orientação sexual e identidade de gênero. Nós já estudamos o princípio do non-refoulement, não é? Previsto em vários documentos internacionais. Então, seria uma proteção adicional às pessoas, essa ideia do princípio 23. Princípio 24, direito de constituir uma família. 25, direito de participar da vida pública. 26, de participar da vida cultural. Lembrando que o direito à família inclui a sua constituição nas mais diversas formas, não é? Nós estamos falando aqui, atualmente fala-se em famílias, nós temos uma visão flexível, isso inclusive não é nem novidade mais nos países. Aqui no Brasil, já há algum tempo, nós tivemos uma flexibilização desse conceito, que ainda é muito pouco, não é? Mas já foi um passo importante. A participação na vida pública inclui o direito de concorrer a cargos eletivos e acesso a serviços públicos, incluindo polícia e força militar, sem qualquer tipo de discriminação por sexo ou gênero. A participação cultural deve ser garantida sem preconceitos de cunho de orientação sexual ou de identidade de gênero. Então, são direitos que devem ser garantidos de forma
isonômica, igualitária. Direito de promover os direitos humanos, direito a recursos jurídicos e medidas corretivas eficazes, responsabilização, e aí o termo oficial, né, que consta do documento, a ideia de accountability. Então, a ideia de que se alguém violar esses direitos, vai prestar contas, vai ser responsabilizado, que o Estado tenha instrumentos efetivos para conseguir isso, não é? Para combater, de fato, essa discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, para que as vítimas tenham a reparação adequada pela violação sofrida, então, para que se garanta essa punição, para que nós não tenhamos impunidade em relação a isso. No final do documento, vocês vão ver que temos recomendações para que vários órgãos internacionais participem, comprem a ideia, ajudem a promover os direitos, né, dessa comunidade. Esses princípios, isso pode aparecer em prova, eles devem ser vistos pelo Estado como um guia interpretativo na aplicação das normas dos direitos da comunidade LGBTQIA+. Como eu disse, o fato de não serem tratados, de não estarem em um tratado, obviamente não faz com que sejam menos importantes ou que não devam ser considerados, mas se eles vierem em um tratado, tanto melhor, porque aí nós vamos, como já vimos, nós percebemos que o país, ele se compromete, ele ratifica o tratado, e nós chegamos a um outro patamar, que é a possibilidade de punir, de fato, países que violem o que está previsto no tratado, né? Então, o ideal é que esses princípios estejam previstos em um documento vinculante. Muito importante. Em novembro de 2017, surgiram mais princípios, o documento ficou conhecido como Princípios de Yogyakarta Plus 10. Então, foram princípios adicionais e obrigação do Estado sobre a aplicação do direito internacional dos direitos humanos em relação à orientação sexual, expressão de gênero e características sexuais. Eles vieram complementar os princípios de Yogyakarta. Então, atualmente, temos nove novos princípios, eu tenho dificuldade de falar isso, 9 novos princípios e 111 obrigações do Estado. Então, se juntarmos com os 29 anteriores, nós temos atualmente 38 princípios. Vocês precisam ter todos eles em mente. Cuidado que tem livro desatualizado, tem material desatualizado que nem sequer menciona esses princípios que vieram em 2017, tá? Então, os países reunidos em 2017, em Genebra, complementaram o texto. Coloquei aqui para vocês um resumo da página que eu pedi para traduzir, porque não encontrei isso em português. Mas dei uma conferida, achei que a tradução ficou muito boa. Então, só para complementarmos, não é? Temos a abertura do documento, reforçando a importância dessa proteção internacional, a ideia de necessidade de atualização constante dos princípios, a interseccionalidade dos fundamentos adotados nos princípios. Então, o quanto essa questão da orientação sexual, da identidade de gênero, está vinculada a outros fatores que já geram vulnerabilidade, discriminação. Já conhecemos o conceito de interseccionalidade, achei super interessante. E o que mais que eles trouxeram? Direitos à proteção do Estado contra violência, discriminação e danos. E aí eu coloquei que a decisão do Supremo vai na mesma linha, não é? Está seguindo o que está previsto aqui no princípio 30. Estou falando da decisão do Supremo na DO 26 e MI 4733, de criminalizar o que vem sendo chamado de homotransfobia ou racismo homotransfóbico, não é? O Supremo equiparou ao racismo conforme a Lei 7.716, decisão polêmica, criticada por alguns. Não acho a melhor forma, porque considero que isso deveria partir do legislativo por uma questão de representatividade democrática, mas é o que temos e, obviamente, é melhor que nada,
não é? Então, percebam que a decisão do Supremo está alinhada com o que traz esse princípio número 30. Achei importante ressaltar isso. Direito ao reconhecimento legal independente de sexo, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero ou características sexuais. É um reforço a um princípio que nós já vimos lá no texto, né, no primeiro documento. Todos têm o direito de alterar informações de gênero nos documentos, enquanto as informações de gênero estiverem incluídas neles. O ideal é que não conste, e se constar, essas pessoas podem alterar essas informações, né? Então, já é algo mais moderno. Direito à integridade física e mental, inclusive o direito de não ser submetido a procedimentos médicos invasivos ou irreversíveis para modificar as características sexuais sem o seu consentimento, né? Então, totalmente descartada a esdrúxula ideia de cura gay, não é? Direito à liberdade de criminalização e sanção. Então, o direito de estar livre de criminalização ou qualquer tipo de sanção por orientação sexual e identidade de gênero. Direito à proteção da pobreza. Direito à proteção contra a exclusão sexual. Direito ao saneamento. E achei importante ressaltar aqui um recurso extraordinário que ainda está sob julgamento, né? Ainda não tivemos, desde 2020, o Fux pediu vista, isso está parado lá no Supremo, mas vocês devem se lembrar do chamado direito dos banheiros. A autora, em Santa Catarina, alegou que foi impedida de utilizar o banheiro feminino em um shopping transexual, a autora, né? E a abordagem teria sido grosseira, vexatória. Então, foi reconhecida a repercussão geral. Vamos aguardar aí qual vai ser o posicionamento do STF nesse caso. Direito ao gozo dos direitos humanos em relação às tecnologias da informação e comunicação. Então, mesma proteção que nós temos offline deve ser garantida de forma online e, obviamente, também para esse grupo de pessoas. Direito à verdade, tanto na sua faceta individual quanto coletiva. Fala-se muito desse direito à verdade em vários cenários, né? Como nós vimos lá no caso da ditadura, no caso Gomes Lund, mesma ideia. Direito de praticar, proteger, preservar e reviver a diversidade cultural. Obrigações adicionais do Estado, foram 111 obrigações que foram estabelecidas em várias áreas, olha só, esporte, tecnologia de seleção pré-natal, modificação genética, detenção, asilo, educação, saúde, liberdade de reunião e associação pacíficas, pontos mais específicos aqui nessas obrigações, e recomendações adicionais para instituições nacionais de direitos humanos e organizações esportivas. Então, chamando aqui outras parcelas da sociedade, né? Não só os estados, mas a sociedade como um todo, para assumirem essa responsabilidade de concretizar esses direitos. Coloquei aqui o link para vocês, onde vocês encontram o documento, acho que em inglês, espanhol, não achei em português. Tá bom? Então, vou encerrar por aqui. Daqui a pouco nós voltamos para falar um pouquinho do ordenamento jurídico brasileiro e do sistema americano.